Era exatamente 2 horas da tarde quando o silêncio da mansão foi rasgado por um som que parecia não ter fim. O choro. Um choro fino, desesperado, repetitivo, que ecoava pelos corredores largos como se a própria casa estivesse em sofrimento. Não era um choro comum. Era o choro de quem implora por socorro sem saber falar. As filhas do milionário viúvo choravam há horas. Ninguém ali dentro conseguia mais distinguir quando aquele desespero tinha começado. Renata subia as escadas devagar, carregando o balde de limpeza com as mãos trêmulas. Trabalhava naquela casa havia poucas semanas, mas já sentia que aquele lugar escondia algo pesado demais. Cada degrau parecia carregar a dor de alguém. O choro vinha do andar de cima, atravessava paredes, portas fechadas e o coração dela. As gêmeas não dormiam. Não dormiam nunca. Nem de dia, nem de noite. Choravam até perder o fôlego e, quando o cansaço vencia por alguns minutos, acordavam gritando ainda mais forte. Renata parou no meio da escada. Levou a mão ao peito como se pudesse conter aquela angústia que não era sua, mas que doía como se fosse. Havia algo errado. Muito errado. Nenhuma criança chorava daquele jeito sem motivo. Ainda mais duas. Ainda mais juntas. No fim do corredor, uma porta se abriu de repente. Rafael Ferraz surgiu ali, com os olhos fundos, a barba por fazer e o olhar perdido de um homem que já não sabia mais o que fazer. Aos 30 e poucos anos, carregava no corpo o peso de alguém que não dormia havia semanas. Desde que a esposa morreu no parto, aquela casa havia se transformado em um lugar de luto permanente. Agora, o luto tinha voz. Duas vozes pequenas, frágeis e incansáveis. Rafael passou a mão pelos cabelos e soltou um suspiro quebrado. Chamou pela governanta, pediu ajuda, pediu respostas. Não havia. Médicos já tinham vindo. Exames já tinham sido feitos. Tudo dizia que as meninas estavam saudáveis. Mas o choro não mentia. Aquele som dizia que algo estava errado, mesmo quando todos insistiam em dizer o contrário. Renata observava tudo de longe, em silêncio. Não tinha coragem de se aproximar. Era só a faxineira. Uma estranha naquela dor. Mas o choro das bebês despertava nela algo profundo, algo antigo. Um vazio que nunca tinha cicatrizado. 1 ano antes, ela também havia perdido um filho. 4 meses de gestação. Um silêncio que chegou de repente e nunca mais foi embora. O choro aumentou. Um grito mais agudo, mais desesperado. Rafael levou as mãos ao rosto e murmurou algo quase inaudível. A voz falhou. Ele parecia um homem à beira do colapso. A casa inteira sentia isso. Até as paredes pareciam cansadas. Renata respirou fundo. Algo dentro dela dizia que aquilo não era normal. Que aquelas crianças estavam pedindo ajuda de um jeito que ninguém estava conseguindo ouvir. Algo dentro dela dizia que aquela história ainda estava longe de acabar. E que, de alguma forma, o destino estava prestes a cruzar caminhos que jamais deveriam ter se encontrado. Naquele momento, Renata ainda não sabia. Mas o que ela faria nas horas seguintes mudaria tudo. Mudaria a vida daquelas crianças. Mudaria a vida daquele homem. E mudaria a dela para sempre. Renata tentou continuar o trabalho como se nada estivesse acontecendo, mas o choro das gêmeas não permitia. Era um som constante, quase hipnótico, que parecia crescer dentro da cabeça dela. Enquanto limpava o corrimão da escada, suas mãos tremiam levemente. Não era medo. Era algo mais profundo. Um incômodo que vinha do peito, como se cada grito das crianças puxasse uma lembrança que ela lutava para manter enterrada. Naquele mesmo corredor, Rafael caminhava de um lado para o outro, carregando uma das filhas nos braços. A bebê estava vermelha, o rostinho inchado de tanto chorar, os punhos fechados com força. Ele tentava balançá-la, cantar baixinho, sussurrar palavras que nem ele acreditava mais. Nada funcionava. No berço ao lado, a outra gêmea gritava com a mesma intensidade, como se compartilhasse a dor da irmã. A governanta, Sueli, observava a cena com os olhos marejados. Trabalhava naquela casa havia 20 anos. Vira muita coisa. Riqueza, festas, tragédias. Mas nunca tinha visto algo assim. Bebês que não dormiam. Que choravam por horas seguidas, todos os dias, sem explicação. Ela anotava tudo em um caderno antigo, como sempre fazia. Horários. Tentativas. Fracassos. Era o jeito dela de tentar manter algum controle sobre o caos. Rafael parou de repente e encarou Sueli com desespero. Perguntou mais uma vez se ela achava que era normal. A resposta foi um silêncio pesado. Ele riu sem humor, um riso curto, quebrado,
de alguém que já não espera mais nada. Disse que tinha gastado uma fortuna com médicos, pediatras, neurologistas, especialistas. Todos diziam a mesma coisa. As meninas estavam bem. Saudáveis. Apenas bebês difíceis. Mas o choro continuava. Sempre. Renata observava tudo escondida atrás da porta do depósito. Sentia-se invisível, como sempre tinha sido. Faxineira não dava opinião. Faxineira limpava, abaixava a cabeça e ia embora. Mas naquele dia, algo estava diferente. Cada vez que uma das bebês gritava, o coração dela apertava com mais força. Era como se reconhecesse aquele sofrimento. Como se soubesse exatamente o que era. Ela lembrou do hospital. Do silêncio do quarto. Do médico evitando olhar nos olhos dela. Lembrou do momento em que percebeu que não haveria choro nenhum. Que o quarto ficaria vazio. Desde então, sempre que ouvia um bebê chorar, algo dentro dela se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. Rafael sentou-se na beira da cama, derrotado. A bebê continuava chorando nos braços dele. A outra gritava no berço. Ele murmurou que não aguentava mais. Disse que se sentia um pai inútil. Que não conseguia proteger as próprias filhas. As palavras saíam baixas, carregadas de culpa e exaustão. Renata sentiu um nó na garganta. Aquilo não era apenas o choro de duas crianças. Era o desespero de um homem que perdeu a esposa e agora sentia que estava perdendo as filhas aos poucos. Algo dentro dela dizia que aquela história não podia continuar daquele jeito. Que ninguém ali estava enxergando o óbvio. Ela respirou fundo e tentou afastar aquele pensamento. Não era da conta dela. Não podia se meter. Não devia. Mas, mesmo enquanto tentava se convencer disso, o coração dela já sabia que, gostasse ou não, aquela dor tinha acabado de atravessar uma linha sem volta. E, sem perceber, Renata deu o primeiro passo em direção a um destino que ninguém naquela casa estava preparado para enfrentar. O relógio marcava quase 4 da tarde quando o portão da mansão se fechou com força. Rafael tinha saído às pressas, empurrando os carrinhos das gêmeas em direção ao carro, decidido a levá-las mais uma vez ao hospital. O choro das meninas estava mais alto, mais agudo, como se o cansaço tivesse se transformado em dor física. Sueli tentou argumentar, sugeriu esperar um pouco mais, mas ele não escutou. Apenas repetiu que não podia deixá-las daquele jeito. Quando o silêncio finalmente tomou conta da casa, Renata soltou um suspiro longo. Não era alívio pelo trabalho que teria menos interrupções. Era uma sensação estranha, quase uma culpa. As meninas estavam longe, mas a imagem do choro ainda ecoava dentro dela. Subiu para o andar de cima com passos lentos, sentindo um peso nos ombros que não vinha do balde de limpeza. O quarto das gêmeas estava exatamente como sempre. 2 caminhas pequenas, lençóis claros, brinquedos coloridos intocados. Tudo parecia preparado para a alegria, mas carregava uma tristeza silenciosa. Renata parou na porta. Sabia que não deveria entrar. Rafael era rígido com aquele espaço. Ninguém mexia ali sem autorização. Ainda assim, algo a puxava para dentro. Ela entrou devagar, quase pedindo desculpas ao ambiente. O cheiro de bebê misturado com remédio ainda estava no ar. Aproximou-se de uma das camas e pegou uma roupinha pequena, rosa, com um desenho delicado. Segurou contra o peito e fechou os olhos. A dor veio forte, como sempre vinha. A lembrança do filho que não chegou a nascer atravessou o peito dela sem pedir licença. Renata sussurrou palavras que ninguém ouviu. Falou com um filho que nunca chorou, mas que parecia presente em cada canto daquele quarto. Sentiu as pernas ficarem fracas e sentou-se na beira da cama. Ficou ali por alguns minutos que pareceram horas, perdida entre a saudade e um sentimento estranho de pertencimento. Foi despertada pelo som do portão se abrindo novamente. Rafael tinha voltado. O barulho da porta ecoou pela casa e Renata se levantou num pulo. Precisava sair dali. Correu em direção à porta, mas tropeçou no tapete e derrubou um pequeno frasco de vidro da cômoda. O perfume se espalhou pelo chão junto com os cacos. O barulho foi alto demais. Renata se abaixou rapidamente, tentando recolher os pedaços antes que alguém visse. Foi então que ouviu passos apressados no corredor. Rafael entrou no quarto carregando uma das gêmeas no colo. A bebê estava exausta, com os olhos vermelhos e o choro ainda fraco, mas insistente. Ele falava com ela baixinho, com a voz quebrada, como se implorasse por ajuda. A outra bebê foi colocada no carrinho ao lado da cama, também chorando. Rafael não percebeu Renata de imediato. Estava completamente consumido pelo desespero.
Murmurava que os médicos não sabiam mais o que fazer. Que diziam que estava tudo normal. Que ele não entendia como aquilo podia ser normal. Renata permaneceu agachada, sem coragem de se levantar. Foi então que, sem pensar, olhou para a bebê nos braços de Rafael e sentiu algo diferente. Um impulso. Um chamado silencioso. Antes que pudesse se conter, estendeu os braços. Pediu para segurá-la por um instante. A voz saiu baixa, quase um pedido de desculpas. Rafael, no limite do cansaço, não questionou. Apenas entregou a filha nos braços dela. O silêncio veio como um choque. A bebê parou de chorar imediatamente. Os olhinhos se abriram devagar e se fixaram no rosto de Renata. O corpo relaxou. O choro cessou como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Rafael ficou imóvel, sem acreditar no que via. A outra gêmea, ainda no carrinho, também começou a se acalmar. O choro diminuiu, depois cessou por completo. Renata balançava a bebê devagar, sentindo o corpinho quente relaxar contra o dela. Em poucos segundos, a criança adormeceu profundamente. Rafael levou a mão à boca. Sueli apareceu na porta e ficou paralisada. Pela primeira vez em meses, o quarto estava em silêncio. Ninguém ali sabia explicar o que tinha acabado de acontecer. Mas todos sentiam que algo muito maior tinha sido despertado naquele instante. O silêncio no quarto parecia irreal. Um silêncio tão profundo que chegava a assustar. Renata continuava com a bebê nos braços, quase sem respirar, com medo de quebrar aquele momento frágil. O corpinho pequeno dormia de verdade, não aquele descanso curto e inquieto que as meninas costumavam ter, mas um sono pesado, tranquilo, de quem finalmente encontrou paz. Rafael observava a cena com os olhos marejados, tentando entender o impossível que acabará de acontecer diante dele. Sueli se aproximou devagar, como se estivesse entrando em um lugar sagrado. Olhou para as duas bebês, agora completamente silenciosas, e levou a mão à boca. Em 20 anos naquela casa, nunca tinha visto nada parecido. Murmurou que aquilo parecia um milagre. Renata respondeu que não sabia explicar. Disse apenas que sentiu que precisava pegar a criança. Nada além disso. Rafael passou a mão pelo rosto, ainda incrédulo. Repetiu o nome de Renata em voz baixa, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Durante meses, procurara respostas em exames, consultas e diagnósticos. E agora, uma simples faxineira tinha conseguido o que ninguém mais conseguiu. Aquilo mexeu com algo profundo dentro dele. Um misto de esperança e confusão. Antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, passos firmes ecoaram no corredor. Um som decidido, seguro, que contrastava com a fragilidade daquele momento. A porta do quarto se abriu e uma mulher entrou sem pedir licença. Usava jaleco branco impecável, cabelos presos com precisão e uma postura que impunha respeito instantâneo. Era a médica das meninas. Ela parou no meio do quarto ao ver a cena. As gêmeas dormindo. Rafael sorrindo pela primeira vez em semanas. E Renata, uma funcionária da casa, segurando uma das crianças como se fosse a coisa mais natural do mundo. O sorriso da médica se desfez lentamente, dando lugar a uma expressão dura, calculada. Rafael falou em tom baixo, quase um sussurro, para não acordar as bebês. Disse que elas finalmente tinham dormido. Que Renata tinha conseguido acalmá-las. A médica não respondeu de imediato. Observou cada detalhe. O jeito como Renata segurava a criança. A tranquilidade das meninas. O olhar emocionado de Rafael. Então pediu para conversar com ele no corredor. Do lado de fora do quarto, longe dos ouvidos de Renata e Sueli, a médica mudou o tom. Falou com autoridade. Questionou a presença de Renata ali. Perguntou se ele sabia quem ela era, se tinha formação, se tinha noção dos riscos. Disse que bebês prematuros eram frágeis, que qualquer contato errado podia ser perigoso. Plantou dúvidas com palavras frias e precisas. Rafael tentou argumentar, disse que as meninas estavam bem, que finalmente tinham dormido. A médica insistiu. Falou em responsabilidade, em possíveis consequências futuras, em coisas que ele nem tinha pensado. O cansaço e o medo fizeram o resto. As palavras dela começaram a fazer sentido. Afinal, ela era a especialista. Sempre fora. Dentro do quarto, Renata sentiu um arrepio estranho. Não sabia explicar, mas algo naquele ambiente tinha mudado. Colocou a bebê com cuidado de volta na cama, sem acordá-la. O silêncio continuava, mas agora parecia carregado de tensão. Rafael voltou com o rosto fechado. Agradeceu a ajuda de Renata, mas disse que era melhor ela não tocar mais nas meninas.
Que podia ser perigoso. Que a médica tinha razão. As palavras foram ditas com cuidado, mas cortaram fundo. Renata assentiu em silêncio. Não discutiu. Não tentou se explicar. Apenas sentiu o coração se partir em pedaços. A médica entrou novamente no quarto, desta vez com um sorriso controlado. Preparou as seringas com naturalidade e disse que aquele era o melhor momento para aplicar a medicação, já que as bebês estavam dormindo. Renata observou tudo de longe, com um mal-estar crescendo no peito. Algo ali não parecia certo. Mas ela não tinha voz. Não tinha autoridade. Era só a faxineira. Enquanto se afastava do quarto, Renata ouviu a médica murmurar algo quase imperceptível, como se falasse consigo mesma. Uma frase curta, carregada de ressentimento. Naquele instante, sem saber exatamente por quê, Renata teve a certeza de que tinha acabado de cruzar o caminho da pessoa errada. E que aquele pequeno milagre tinha despertado algo muito perigoso. A madrugada chegou sem trazer descanso algum. Mesmo depois da medicação, o choro das gêmeas voltou com força, como se o silêncio da tarde tivesse sido apenas uma trégua enganosa. Renata escutava tudo do andar de baixo enquanto limpava a cozinha, sentindo o estômago embrulhar a cada grito que atravessava a casa. Algo ali não fazia sentido. As meninas tinham dormido nos braços dela. Dormido de verdade. E agora estavam piores do que antes. Na manhã seguinte, Renata chegou para o trabalho com o coração apertado. Antes mesmo de tirar o casaco, ouviu o som que já temia. O choro estava mais alto, mais desesperado. Sueli veio ao encontro dela com o rosto cansado e preocupado. Disse que as meninas quase não tinham dormido durante a noite. Que Rafael estava destruído outra vez. E que a médica tinha aumentado a medicação. Renata franziu a testa. Aumentado por quê, se elas tinham dormido no dia anterior? A pergunta ficou presa na garganta. Ela não tinha permissão para questionar nada. Subiu as escadas em silêncio, sentindo um peso crescente no peito. Passou pelo corredor e viu Rafael sentado no chão do quarto, encostado na parede, com a cabeça entre as mãos. As gêmeas choravam nos berços como se estivessem em dor constante. Ele murmurava que elas iam morrer se aquilo continuasse. Que não sabia mais o que fazer. Renata sentiu vontade de correr até elas, pegá-las no colo, fazer o que tinha feito antes. Mas as palavras da médica ecoavam na cabeça dela. Não podia. Estava proibida. Horas depois, enquanto limpava o banheiro do andar de cima, Renata notou algo estranho na lixeira. Um frasco vazio de calmante infantil. O mesmo remédio que a médica dizia aplicar com tanto cuidado. Se era calmante, por que as meninas estavam piores? E por que o frasco estava completamente vazio? Ela ficou parada, olhando para aquilo por longos segundos. Não era uma acusação. Era uma dúvida. Pequena, mas insistente. Uma sensação incômoda de que algo não estava certo. Levou o lixo para fora tentando afastar aquele pensamento, mas ele não ia embora. No fim da tarde, a médica voltou à mansão. Cumprimentou todos com um sorriso firme, seguro, de quem tinha tudo sob controle. Foi direto ao quarto das gêmeas. Renata observava de longe, fingindo limpar o corrimão, mas prestando atenção em cada movimento. A médica não examinou as bebês. Não mediu temperatura, não escutou o coração, não fez perguntas. Apenas tirou algo da bolsa e mexeu nas mamadeiras. Pouco tempo depois, o choro voltou ainda mais intenso. Como um relógio. Sempre depois da visita dela. Renata sentiu o coração acelerar. Não era coincidência. Não podia ser. Mais tarde, Sueli se aproximou dela na cozinha, falando baixo, olhando para os lados. Disse que também achava tudo muito estranho. Em 20 anos naquela casa, nunca tinha visto o bebê chorar daquele jeito. Nunca. Comentou que começou a anotar os horários com mais atenção. E que havia um padrão claro. Sempre uma hora depois da medicação, o desespero começava. Renata sentiu um frio percorrer a espinha. A suspeita que antes era apenas um incômodo agora começava a ganhar forma. Não era apenas intuição. Havia algo errado acontecendo diante de todos. Algo escondido atrás de jalecos, palavras técnicas e autoridade. Ela sabia que, se estivesse certa, estava diante de algo grave demais. Mas também sabia que, se estivesse errada, poderia destruir a própria vida. Mesmo assim, uma coisa ficou clara naquele momento. Se ninguém fizesse nada, aquelas crianças continuariam sofrendo. E, gostasse ou não, Renata tinha acabado de entrar em um caminho sem volta. Renata passou aquela noite sem dormir.
O choro das gêmeas ecoava na mente dela mesmo quando o silêncio tomava conta do quarto simples onde morava. Cada grito parecia um pedido de ajuda que ninguém mais estava disposto a escutar. Ao amanhecer, levantou-se com a certeza de que não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Algo muito errado se escondia naquela casa, e o preço estava sendo pago por duas crianças indefesas. Quando chegou à mansão, o clima estava ainda mais pesado. O choro vinha do andar de cima desde antes das 7 da manhã. Sueli a recebeu com os olhos vermelhos, segurando o caderninho contra o peito. Disse que Rafael tinha passado a madrugada acordado. Que as meninas choraram por mais de 6 horas seguidas. Que a médica tinha ligado cedo e pedido para aumentar novamente a dose do remédio. Renata sentiu o estômago revirar. Aumentar. Sempre aumentar. Nunca diminuir. Nunca parar. Subiu as escadas em silêncio e parou no corredor. Rafael estava encostado na porta do quarto das gêmeas, olhando para dentro como se tivesse medo de entrar. Quando a viu, tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de se formar. Ele parecia derrotado. Renata respirou fundo e falou com cuidado. Disse que talvez fosse bom observar as meninas sem o remédio por um tempo. Apenas para ver se havia diferença. Rafael reagiu mal. Disse que não podia contrariar a médica. Que ela era especialista. Que sabia o que estava fazendo. A voz dele saiu mais alta do que pretendia, carregada de medo. Medo de errar de novo. Medo de perder as filhas. Renata baixou a cabeça, mas a dúvida não saiu. Pouco depois, enquanto limpava a sala, viu a médica chegar. Ela parecia tranquila demais para alguém lidando com bebês naquele estado. Entrou direto no quarto das gêmeas. Renata se posicionou perto da janela, fingindo limpar os vidros, mas observando tudo pelo reflexo. A médica tirou uma seringa da bolsa e se aproximou da geladeira do quarto. Pegou o frasco de calmante e injetou algo dentro dele. Depois, levou uma gota à língua, como se estivesse testando o sabor. Renata sentiu o sangue gelar. Aquilo não era normal. Não era procedimento médico. Era algo escondido. Deliberado. Sueli se aproximou dela em silêncio e também viu. As duas trocaram um olhar de pavor. Não precisavam dizer nada. As anotações, os horários, o padrão, tudo fazia sentido agora. A médica estava colocando algo no remédio das meninas. Algo que não deveria estar ali. Quando a médica foi embora, Renata e Sueli subiram juntas. Verificaram o frasco. A tampa estava violada. Levemente torta. Alguém tinha aberto e fechado de novo. Pouco tempo depois, como sempre, o choro começou. Mais forte. Mais desesperado. Exatamente 1 hora depois. Sueli começou a chorar em silêncio. Disse que nunca se perdoaria se algo acontecesse com aquelas crianças. Renata sentiu o peso da decisão cair sobre os ombros dela. Sabia que precisava falar com Rafael. Mas também sabia que ele talvez não acreditasse. A médica tinha prestígio, anos de confiança, palavras técnicas. Ela era só a faxineira. Mesmo assim, decidiu tentar. Chamou Rafael na cozinha e contou o que tinha visto. Falou dos frascos, das seringas, dos horários. Rafael ouviu tudo em silêncio, com o rosto tenso. Não acusou ninguém. Não confirmou nada. Disse apenas que precisava pensar. Que era uma acusação muito grave. Naquela noite, contra a orientação da médica, Rafael esqueceu de dar o remédio. Estava exausto demais. Dormiu no sofá. Quando acordou no meio da madrugada, correu até o quarto das gêmeas esperando ouvir o choro. Mas encontrou silêncio. As meninas dormiam. Dormiam havia horas. Pela primeira vez em meses. Rafael sentiu o chão desaparecer sob os pés. A dúvida que Renata tinha plantado agora gritava dentro dele. E, naquele instante, ele entendeu que algo muito perigoso estava acontecendo dentro da própria casa. O silêncio daquela madrugada não trouxe paz. Trouxe medo. Rafael ficou de pé no meio do quarto por longos minutos, observando as filhas dormirem tranquilas, tentando entender o que aquilo significava. As meninas estavam calmas, respirando de forma regular, os rostinhos relaxados como nunca antes. Não havia choro. Não havia gritos. Apenas um descanso profundo que ele já não lembrava de ter visto. Quando o dia amanheceu, Rafael não comentou nada com a médica. Preferiu observar. Passou a manhã inteira atento a cada pequeno movimento das filhas. Elas acordaram chorando, como qualquer bebê acorda, mas se acalmaram sozinhas. Mamaram normalmente. Dormiram novamente. Sem remédio. Sem crises.
A cada hora que passava, o coração dele batia mais forte, dividido entre o alívio e o terror do que aquela descoberta podia significar. Renata chegou para trabalhar com o semblante tenso. Sueli correu ao encontro dela e contou, quase sem acreditar, que as meninas tinham dormido a noite inteira. 6 horas seguidas. Renata sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo confirmava tudo o que ela temia, ao mesmo tempo, tudo o que suspeitava. Não era coincidência. Nunca tinha sido. Pouco depois das 7, a médica chegou. Estava diferente. Mais séria. Mais apressada. Perguntou imediatamente pelas meninas. Rafael respondeu que estavam bem. Que tinham dormido. O sorriso da médica foi rápido demais, ensaiado demais. Ela entrou no quarto sem pedir permissão e fechou a porta atrás de si. Renata sentiu um arrepio. Alguma coisa ia acontecer. Minutos depois, a médica saiu do quarto e avisou que tinha ajustado novamente a medicação. Disse que aquele era o caminho certo. Que agora tudo entraria nos eixos. Rafael assentiu, mas não disse nada. Apenas observou. Pela primeira vez, decidiu testar em silêncio. Não deu o remédio naquele momento. 1 hora se passou. 2. As meninas continuaram tranquilas. Nenhuma crise. Nenhum choro desesperado. O coração de Rafael começou a disparar. A prova estava ali, diante dos olhos dele. E ainda assim, parte dele se recusava a aceitar. Até que o telefone tocou. Era a médica. Perguntou se ele tinha dado o remédio no horário certo. Rafael hesitou por um segundo, depois mentiu. Disse que sim. Do outro lado da linha, ela pareceu aliviada. Disse que chegaria mais tarde para avaliar a reação das meninas. Quando desligou, Rafael sentiu um peso esmagador no peito. Tinha acabado de mentir para a pessoa em quem mais confiava. Ou na pessoa que achava que confiava. Renata observava tudo de longe. Percebia o conflito no rosto dele. Não comemorava. Não sorria. Sabia que aquela era a parte mais perigosa da história. Quando a verdade começa a aparecer, o desespero de quem esconde algo costuma crescer. No início da tarde, como um relógio preciso, o choro começou. Não antes. Não depois. Exatamente no horário em que o remédio deveria ter sido dado, mas não foi. Rafael correu até o quarto e encontrou as meninas agitadas, mas não como antes. Era diferente. Um choro fraco, intermitente, como se algo estivesse começando a agir no corpo delas. Ele olhou para Renata e Sueli, que estavam à porta. Não precisou dizer nada. Todos entenderam. A médica tinha deixado algo preparado. Algo que agiria mesmo sem a nova dose. Rafael sentiu o medo se transformar em raiva. Uma raiva fria, silenciosa. Não era mais dúvida. Era certeza. Alguém estava fazendo mal às suas filhas. E essa pessoa tinha acesso livre à casa, aos remédios e à confiança dele. Naquele instante, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Não iria confrontar. Não ainda. Precisava de provas. Precisava ser inteligente. Porque, se estivesse certo, estava lidando com alguém perigoso demais para ser enfrentado sem estratégia. E, sem saber, a médica já tinha percebido que algo estava diferente. Que aquela casa não era mais o território seguro que ela controlava. O jogo tinha começado. Rafael passou o resto daquele dia em silêncio, observando cada detalhe com atenção redobrada. O choro das meninas vinha em ondas, não contínuo como antes, mas ainda carregado de um desconforto que não combinava com bebês saudáveis. Ele anotou os horários mentalmente, cruzou cada reação com o que Renata e Sueli já tinham percebido. Quanto mais observava, mais claro ficava que alguém estava manipulando aquela situação desde o início. No meio da tarde, Rafael ligou para um antigo conhecido, um médico particular que já tinha atendido a família anos antes. Não explicou tudo. Disse apenas que precisava de uma avaliação discreta, fora do circuito habitual. Pediu urgência. Não podia confiar em mais ninguém. Desligou o telefone com as mãos suadas, sentindo que estava entrando em um território perigoso. Enquanto isso, Renata sentia um nó no estômago. A cada choro das meninas, lutava contra o impulso de correr até elas. Sabia que qualquer movimento errado poderia ser usado contra ela. A médica já tinha deixado claro que não confiava nela. E agora, com a suspeita crescendo, Renata sentia que estava sendo observada. Como se cada passo seu estivesse sendo calculado por alguém. No início da noite, a médica voltou à mansão. Desta vez, parecia inquieta. Seus olhos percorriam a casa com atenção excessiva, como se procurasse algo fora do lugar.
Cumprimentou Rafael com um sorriso forçado e perguntou sobre as meninas. Ele respondeu com poucas palavras, mantendo a postura neutra. Disse que o choro tinha diminuído um pouco. Nada além disso. Ela subiu para o quarto sozinha. Ficou lá por mais tempo do que o normal. Quando desceu, trazia no rosto uma expressão de alívio contido. Disse que tinha feito um pequeno ajuste no tratamento. Que agora tudo ficaria bem. Rafael agradeceu, mas não demonstrou emoção. Apenas observou enquanto ela guardava a bolsa médica com cuidado exagerado. Pouco depois da saída dela, o telefone de Rafael tocou novamente. Era o médico que ele tinha chamado. Disse que poderia passar na casa na manhã seguinte, bem cedo, antes de qualquer outra visita. Rafael concordou imediatamente. Aquela seria a chance de confirmar tudo sem levantar suspeitas. Durante a madrugada, Renata mal pregou os olhos. Teve sonhos confusos, cheios de choro, sirenes e corredores longos. Acordou com o coração disparado antes mesmo do despertador tocar. Sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar o rumo de tudo, para o bem ou para o pior. Ao chegar à mansão, encontrou Sueli sentada à mesa da cozinha, segurando o caderninho com força. Disse que tinha visto a médica jogar fora um frasco diferente no lixo externo, longe da casa. Um frasco sem rótulo. Pequeno. Transparente. Renata sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquilo confirmava o que temiam. Pouco depois das 6, o médico particular chegou. Entrou pela porta dos fundos, sem chamar atenção. Rafael o conduziu direto ao quarto das gêmeas. O homem examinou as meninas com cuidado, mediu sinais vitais, observou a reação delas ao toque. Franziu a testa mais de uma vez. Fez perguntas que ninguém tinha feito antes. Quando terminou, pediu para falar com Rafael em particular. Disse que as meninas apresentavam sinais claros de estímulo excessivo. Que aquilo não parecia cólica, refluxo ou qualquer condição comum. Disse que suspeitava de alguma substância estimulante no organismo delas. Algo que não deveria estar ali. Rafael sentiu o chão se abrir sob os pés. A confirmação que ele temia tinha chegado. Antes que pudesse reagir, o som de passos firmes ecoou pelo corredor. A médica tinha acabado de chegar mais cedo do que o esperado. Parou ao ver o médico desconhecido no quarto das gêmeas. O olhar dela se estreitou. A tensão tomou conta do ambiente. Rafael sabia que aquele encontro não era coincidência. E que, a partir daquele momento, nada mais ficaria escondido por muito tempo. O ar dentro do quarto ficou pesado assim que a médica percebeu que não estava sozinha. O olhar dela passou rapidamente pelo médico desconhecido, pelas gêmeas no berço e depois se fixou em Rafael. Havia algo diferente naquele olhar. Não era surpresa. Era cálculo. Como se estivesse avaliando o tamanho do estrago antes de decidir o próximo passo. Ela perguntou, com a voz firme, quem era aquele homem. Rafael respondeu com calma, dizendo que tinha chamado um segundo médico para ter outra opinião. A médica não gostou. O maxilar dela se contraiu levemente. Disse que aquilo era desnecessário. Que ela acompanhava o caso desde o nascimento das meninas. Que conhecia cada detalhe. Falou com a segurança de quem sempre teve autoridade absoluta naquela casa. O médico particular permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando. Depois falou. Disse que tinha encontrado sinais preocupantes. Que as meninas pareciam estar reagindo a algo estimulante. Algo que não constava em nenhum tratamento comum para bebês daquela idade. A médica reagiu rápido. Disse que aquilo era um absurdo. Que ele estava tirando conclusões precipitadas. Rafael sentiu o conflito explodir dentro dele. Por meses, tinha confiado cegamente naquela mulher. Agora, cada palavra dela soava ensaiada. O médico sugeriu exames toxicológicos, algo simples, direto. Disse que isso esclareceria tudo. A médica tentou minimizar, disse que não havia necessidade. Que aquilo poderia assustar ainda mais o pai. Rafael decidiu naquele instante. Disse que os exames seriam feitos. Não pediu permissão. Apenas afirmou. A médica manteve o controle, mas os olhos denunciaram a tensão. Disse que precisava buscar alguns documentos no consultório. Pegou a bolsa e saiu rapidamente. Renata observava tudo do corredor, sentindo o coração disparar. Sabia que aquele era o momento mais perigoso. Quando alguém que esconde algo percebe que está prestes a ser descoberto, costuma agir de forma imprevisível. Minutos depois, o telefone de Rafael tocou. Era da delegacia. Informaram que tinham recebido uma denúncia anônima.
Alguém relatou que uma funcionária da casa estava administrando medicamentos ilegais às crianças. Rafael sentiu o sangue gelar. Olhou imediatamente para Renata. Ela empalideceu na mesma hora. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, 2 viaturas pararam em frente à mansão. Policiais entraram na casa com postura séria, perguntando pelas crianças. A médica voltou junto com eles, apontando Renata como responsável. Disse que tinha encontrado frascos suspeitos entre as coisas dela. Que temia pela segurança das bebês. Renata tentou falar, tentou explicar, mas ninguém escutava. As palavras da médica tinham peso. Jaleco, diploma, reputação. As palavras da faxineira não tinham nada disso. Policiais revistaram os pertences de Renata e encontraram um frasco que ela nunca tinha visto. Um papel com anotações falsas. Uma armadilha perfeita. Rafael ficou paralisado. Parte dele gritava que aquilo estava errado. Outra parte estava dominada pelo medo. Medo de errar. Medo de perder as filhas. A médica chorou, disse que só queria protegê-las. Que tinha avisado desde o início que aquela mulher era um risco. Renata foi algemada ali mesmo, diante de todos. Olhou para Rafael com os olhos cheios de desespero, não de culpa. Disse que era inocente. Que estavam armando contra ela. Ele não respondeu. Não conseguiu. O silêncio dele foi mais doloroso do que qualquer acusação. Enquanto Renata era levada, o choro das gêmeas recomeçou, mais alto, mais desesperado. A médica abraçou Rafael e disse que agora tudo ficaria bem. Que ela cuidaria de tudo. Ele deixou. Estava em choque. Não percebeu o sorriso quase imperceptível no rosto dela quando a porta se fechou. Naquela noite, Renata dormiu numa cela fria, sozinha, tentando entender como a vida tinha virado de cabeça para baixo em poucas horas. Enquanto isso, na mansão, a médica preparava mais uma dose do que quer que estivesse usando, agora sem ninguém para questionar. E as gêmeas choravam. Choravam como nunca antes. A cela era fria, estreita e silenciosa demais para alguém que, poucas horas antes, vivia cercada pelo choro de 2 crianças. Renata sentou-se no banco de concreto e tentou organizar os pensamentos, mas tudo parecia um pesadelo confuso. As imagens se misturavam. As gêmeas dormindo em seus braços. O olhar vazio de Rafael quando ela foi algemada. A médica apontando o dedo com uma falsa expressão de preocupação. Naquela noite, Renata não dormiu. Cada barulho da delegacia fazia seu coração disparar. Não pelo medo da prisão em si, mas pelo que estava acontecendo longe dali. Ela sabia. Sentia no fundo da alma. As meninas estavam em perigo. Agora mais do que nunca. E a única pessoa que parecia enxergar isso estava trancada atrás de grades. Na mansão, Rafael vagava de um lado para o outro no quarto das filhas. As gêmeas choravam havia horas, apesar da medicação. Nada fazia sentido. Se Renata fosse realmente a culpada, o choro não deveria ter parado agora que ela não estava mais ali? Pelo contrário. Parecia pior. Muito pior. O desespero começou a corroer a certeza que ele tentava manter. A médica permanecia calma. Dizia que aquilo era efeito da retirada da substância que Renata supostamente vinha administrando. Falava em abstinência, em reação tardia. Usava palavras técnicas, difíceis, que soavam convincentes. Rafael queria acreditar. Precisava acreditar. Era mais fácil do que encarar a possibilidade de ter cometido o maior erro da vida. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Jornais locais publicaram a história da faxineira acusada de envenenar bebês gêmeos de um empresário conhecido. A foto de Renata apareceu em telas de televisão. Comentários cruéis começaram a surgir. Julgamentos rápidos. Ninguém queria ouvir explicações. A história já tinha um vilão pronto. Na delegacia, Renata recebeu a visita da mãe. A mulher entrou com o rosto fechado, os olhos carregados de vergonha e raiva. Não deu tempo de Renata explicar nada. A mãe disse que ela tinha destruído o nome da família. Que não queria mais vê-la. Que, a partir daquele dia, não tinha mais filha. As palavras foram como facas. Quando a porta se fechou, Renata desabou no chão, chorando como nunca tinha chorado antes. Enquanto isso, no hospital, as gêmeas foram internadas às pressas depois de uma madrugada de choro contínuo e convulsões leves. Rafael acompanhou tudo em estado de choque. A médica explicava que aquilo era consequência do que Renata tinha feito ao longo das semanas. Falava em acúmulo de substâncias, em danos progressivos. Rafael ouvia, mas algo dentro dele começava a gritar que aquilo não era verdade. Os dias passaram lentamente.
As meninas não melhoravam. Pelo contrário. Cada exame trazia mais preocupação. Rafael não saía do hospital. Dormia mal, comia menos ainda. Em silêncio, começou a lembrar de cada detalhe que tinha ignorado. As noites em que esqueceu de dar o remédio e elas dormiram. Os horários anotados por Sueli. O jeito estranho da médica mexendo nos frascos. A dúvida, que antes era um sussurro, agora gritava. Na cela, Renata recebeu a pior notícia de todas. Uma agente informou que as bebês tinham sido internadas em estado grave. Que os médicos acreditavam ser consequência dos medicamentos encontrados com ela. Renata gritou, implorou, disse que aquilo era mentira. Ninguém escutou. Para todos ali, ela era apenas mais uma criminosa tentando se livrar da culpa. Naquela noite, sozinha, Renata fechou os olhos e fez a única coisa que ainda podia fazer. Rezou. Pediu que alguém, em algum lugar, enxergasse a verdade antes que fosse tarde demais. E, pela primeira vez desde o início de tudo, alguém começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Na manhã seguinte, Rafael caminhava pelos corredores frios do hospital como um homem perdido. As horas passadas ali tinham apagado qualquer noção de tempo. As gêmeas estavam ligadas a aparelhos, pequenas demais para suportar tantos fios, tantos sons, tantas intervenções. O choro tinha dado lugar a um gemido fraco, intercalado por silêncios que assustavam ainda mais. Cada bip das máquinas parecia um aviso de que ele estava ficando sem tempo. O médico responsável pela UTI pediátrica se aproximou com um semblante sério. Disse que as meninas estavam estáveis, mas que algo nos exames preliminares não fechava. Havia sinais de substâncias que não faziam parte de nenhum tratamento comum para bebês. Disse que seria necessário aguardar o resultado completo dos exames toxicológicos para ter certeza. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo confirmava tudo o que ele vinha tentando negar. Enquanto isso, a médica que sempre esteve ao lado dele demonstrava uma calma quase ofensiva. Dizia que aquilo era esperado. Que o organismo das meninas estava reagindo à retirada brusca do que a faxineira tinha administrado. Falava com convicção, mas agora suas palavras já não soavam como antes. Havia algo forçado. Ensaiado. Rafael começou a prestar atenção em detalhes que nunca tinha notado. O modo como ela evitava certas perguntas. O jeito como desviava o olhar quando os médicos falavam de exames mais aprofundados. Sueli apareceu no hospital no meio da tarde. Conseguiu autorização para ver as crianças por alguns minutos. Observou as gêmeas em silêncio, segurando o choro. Quando saiu do quarto, aproximou-se de Rafael e falou baixo, com cuidado. Disse que precisava contar algo. Disse que, desde que Renata tinha sido presa, as meninas só tinham piorado. Que aquilo não fazia sentido. Que, se ela fosse a culpada, o sofrimento deveria ter diminuído, não aumentado. Rafael escutou em silêncio. Aquelas palavras atravessaram as defesas que ainda restavam. Pela primeira vez, permitiu-se pensar que tinha confiado na pessoa errada. Que tinha entregado as próprias filhas a alguém que talvez não fosse quem dizia ser. Naquela noite, Rafael voltou para casa sozinho. A mansão parecia ainda maior, ainda mais vazia. Entrou no quarto das gêmeas e sentiu um aperto no peito ao ver os berços vazios. Foi então que algo chamou a atenção dele. No fundo de uma gaveta, encontrou um frasco esquecido. Sem rótulo. Pequeno. Transparente. Exatamente como Sueli tinha descrito. Rafael segurou o frasco com as mãos trêmulas. Abriu. Um cheiro forte, químico, que não lembrava nenhum calmante natural. Guardou o objeto no bolso como quem guarda uma prova perigosa. Naquele instante, tomou uma decisão que vinha adiando havia dias. No dia seguinte, iria até a delegacia. Não como pai desesperado, mas como alguém disposto a ouvir a verdade, mesmo que ela fosse dolorosa. Precisava olhar nos olhos de Renata. Precisava escutar tudo o que ela tinha a dizer. Precisava ter certeza antes que suas filhas pagassem o preço final por um erro que talvez fosse irreversível. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a médica observava as notícias pela televisão, com a expressão dura. Sabia que o tempo estava se esgotando. Sabia que precisava agir rápido. E, naquele momento, começou a planejar o último movimento antes que tudo viesse à tona. A verdade estava próxima. Perigosamente próxima. A sala de visitas da delegacia era fria e impessoal, iluminada por uma luz branca que parecia sugar qualquer resquício de esperança. Rafael entrou devagar, com passos inseguros, segurando no bolso o pequeno frasco sem rótulo que tinha encontrado em casa. O coração batia forte.
Parte dele ainda queria estar errado. Ainda queria que tudo aquilo fosse apenas um erro terrível, um mal-entendido impossível de explicar. Renata foi trazida por um agente minutos depois. Quando apareceu, Rafael quase não a reconheceu. Em poucos dias, ela parecia ter envelhecido anos. Estava mais magra, pálida, com olheiras profundas e o olhar cansado de quem já tinha tentado explicar a verdade muitas vezes sem ser ouvida. Mesmo assim, quando o viu, a primeira pergunta que fez não foi sobre ela. Como estão as meninas? A voz saiu baixa, mas carregada de preocupação real. Aquilo atingiu Rafael como um golpe direto no peito. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que estavam internadas. Que não estavam bem. Os olhos de Renata se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas fechou os olhos por um instante, como se estivesse fazendo uma prece silenciosa. Rafael pediu que ela contasse tudo. Desde o começo. Sem interrupções. Renata falou. Contou sobre os padrões que tinha percebido, os horários, os frascos vazios, a seringa, o líquido sendo injetado no calmante. Falou da noite em que as meninas dormiram sem remédio. Falou do medo que sentiu quando percebeu que a médica tinha se voltado contra ela. Falou da armadilha. Da prisão. Da humilhação pública. Da dor de ver a própria mãe virar as costas. Enquanto ela falava, Rafael sentia cada peça se encaixar. Nada soava exagerado. Nada parecia inventado. Tudo fazia sentido demais. Ele tirou o frasco do bolso e colocou sobre a mesa. Renata arregalou os olhos. Disse que nunca tinha visto aquilo antes. Rafael acreditou. Pela primeira vez desde o início de tudo, acreditou de verdade. Ao sair da delegacia, Rafael não voltou para casa. Foi direto ao hospital. Procurou o médico responsável pela UTI e mostrou o frasco. Pediu que fosse analisado junto com os exames das meninas. O médico franziu a testa imediatamente. Disse que aquilo não parecia nenhum medicamento comum. Pediu urgência na análise toxicológica. Horas depois, os resultados começaram a chegar. As gêmeas tinham no sangue uma substância estimulante forte, incompatível com qualquer tratamento pediátrico. Algo que só profissionais da área médica teriam acesso. A quantidade indicava uso contínuo, por semanas. Talvez meses. O chão desapareceu sob os pés de Rafael. A confirmação era devastadora. Suas filhas tinham sido envenenadas dentro da própria casa, sob o disfarce de cuidado. A polícia foi acionada imediatamente. O nome da médica surgiu nos relatórios com força. A frequência das visitas. O acesso aos frascos. O padrão dos sintomas. Tudo apontava para ela. Naquela mesma noite, investigadores foram ao hospital para ouvi-la. A médica tentou manter a postura, mas as contradições surgiram rápido demais. Cada resposta criava mais perguntas. Enquanto isso, na UTI, as gêmeas começaram a apresentar uma leve melhora. Pequena, quase imperceptível, mas real. Sem novas doses. Sem intervenções estranhas. Apenas cuidados básicos. Para Rafael, aquilo foi a prova final. Ele percebeu, com uma dor que nunca esqueceria, que tinha entregado suas filhas ao perigo e afastado a única pessoa que realmente tinha tentado protegê-las. E agora, tudo o que ele podia fazer era correr contra o tempo para salvar as meninas, e para tirar uma inocente do inferno onde ele mesmo a tinha colocado. A confirmação oficial veio na manhã seguinte, fria e implacável. O laudo toxicológico era claro demais para qualquer tentativa de negação. As gêmeas tinham sido expostas, de forma contínua, a uma substância estimulante potente. Não havia erro. Não havia coincidência. Era envenenamento deliberado. O médico responsável pela UTI falou com cuidado, mas as palavras caíram como pedras. Aquilo não tinha sido causado por uma funcionária sem formação. Só alguém com acesso técnico e conhecimento médico poderia ter feito aquilo. A polícia agiu rápido. A médica foi chamada para depor novamente. Desta vez, não como testemunha, mas como principal suspeita. Na sala de interrogatório, o jaleco branco já não existia. Sem ele, restava apenas uma mulher nervosa, tentando sustentar uma versão que se desfazia a cada pergunta. Quando confrontada com os exames, com o frasco encontrado e com os horários registrados por Sueli, começou a se contradizer. Rafael foi chamado para acompanhar parte do depoimento. Sentou-se à mesa com as mãos fechadas, sentindo uma mistura de raiva e culpa que quase o sufocava. Quando a investigadora perguntou por que ela tinha feito aquilo, o silêncio tomou conta da sala. Por alguns segundos, a médica tentou negar mais uma vez. Depois,
Desmoronou. Disse que tudo começou como uma forma de se tornar indispensável. Que queria ser a única capaz de salvar as crianças. Que acreditava que, com o tempo, Rafael perceberia que precisava dela. Falou em amor. Falou em espera. Falou como alguém que confundiu obsessão com sentimento. Admitiu que, quando Renata conseguiu acalmar as meninas, entrou em pânico. Que aumentou as doses. Que precisava retomar o controle. Rafael sentiu o estômago revirar. Não era apenas traição profissional. Era uma monstruosidade disfarçada de cuidado. Quando a médica terminou de falar, foi algemada ali mesmo. Tentativa de homicídio. Envenenamento de menores. Abuso de confiança. As palavras soavam irreais, mas eram verdade. Enquanto ela era levada, gritou que tudo tinha sido por amor. Rafael não respondeu. Não havia mais nada a dizer. O amor que ela alegava sentir quase tinha matado suas filhas. Horas depois, Rafael voltou ao hospital. As gêmeas estavam visivelmente melhores. Ainda frágeis, ainda sob observação, mas fora de perigo imediato. Pela primeira vez desde o nascimento delas, os médicos falaram em recuperação real. Rafael chorou em silêncio ao lado das incubadoras, segurando as mãozinhas pequenas e pedindo perdão por não ter protegido quem mais precisava dele. Naquela mesma tarde, Rafael foi à delegacia com os investigadores. A confissão da médica, os laudos e as provas mudaram tudo. Renata foi chamada para ser liberada. Quando saiu da cela, carregando uma sacola com seus poucos pertences, encontrou Rafael esperando no corredor. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Renata olhou sem ódio, sem alegria. Apenas cansaço. Ele disse que ela estava livre. Que tudo tinha sido esclarecido. Que ele acreditava nela agora. Renata assentiu lentamente. A liberdade tinha chegado, mas o estrago já estava feito. A justiça começava a ser feita. Mas nem todas as feridas se fecham no mesmo tempo. Renata saiu da delegacia sentindo o sol no rosto como se fosse a primeira vez em muito tempo. A liberdade tinha gosto estranho. Não era alegria plena. Era um alívio misturado com dor. A verdade tinha vindo à tona, mas os dias na cela, os olhares de julgamento e as manchetes cruéis não desapareceriam de um dia para o outro. Rafael tentou se aproximar. Pediu desculpas. Não uma vez, mas várias. Disse que falhou. Que escolheu acreditar na pessoa errada. Que colocou as próprias filhas em perigo e destruiu a vida dela no processo. Renata ouviu tudo em silêncio. Disse apenas que precisava de tempo. Que confiança não se reconstrói com palavras. Apenas com ações. As gêmeas receberam alta alguns dias depois. Ainda precisavam de acompanhamento, mas estavam vivas. Saudáveis. Quando Renata as viu novamente, sentiu o coração apertar. As meninas reconheceram o cheiro dela, o toque, a voz. Se acalmaram imediatamente nos braços dela, como se nunca tivessem esquecido. Rafael observou a cena à distância, com os olhos marejados. Aquela imagem dizia mais do que qualquer pedido de perdão. Com o tempo, a verdade começou a circular. A imprensa corrigiu as manchetes. A história mudou de vilã para vítima. Ainda assim, as marcas ficaram. Renata voltou a trabalhar, mas não mais como faxineira naquela casa. Voltou como cuidadora das meninas, em seus próprios termos. Não morava na mansão. Não aceitava favores. Apenas cuidava das crianças durante o dia e ia embora à noite. Rafael respeitou cada limite. Aprendeu a ouvir mais e a falar menos. A reconstrução foi lenta. Difícil. Mas real. As gêmeas cresceram cercadas de cuidado e presença verdadeira. Dormiam tranquilas. Riam. Viviam. Meses depois, Renata entendeu algo que nunca tinha pensado antes. Família não é apenas sangue. É escolha. É proteção. É quem fica quando tudo desmorona. Ela escolheu perdoar, não por Rafael, mas por si mesma. Escolheu seguir em frente sem carregar o peso do ódio. A médica foi condenada. Perdeu a licença, a liberdade e a reputação. A justiça, mesmo tardia, chegou. Não apagou o passado, mas impediu que o mal continuasse. No jardim da mansão, agora cheio de vida, as gêmeas brincavam sob o sol. Renata observava em silêncio, sentindo uma paz que pensou nunca mais experimentar. A dor tinha sido grande. A injustiça quase insuportável. Mas, no fim, a verdade venceu. E talvez essa seja a maior lição de todas. Nem sempre o perigo vem de quem parece ameaçador. Às vezes, ele veste jaleco, fala bonito e se esconde atrás da confiança.
E, às vezes, quem salva vidas não tem título nenhum. Tem apenas um coração que se recusa a ignorar o sofrimento alheio. Você acha que a justiça foi suficiente ou teria feito algo diferente? Me conta nos comentários.